Finalmente temos um indício da data e hora do jogo que vai marcar o retorno do torcedor colorado ao estádio Beira-Rio. Hoje teve reapresentação dos jogadores após 2 dias de folga, com novidades no treinamento comandado pelo técnico Diego Aguirre. Kaique Rocha foi apresentado e falou sobre o que aprendeu com o técnico italiano campeão da Premier League. E Tite comentou a emoção do filho de Edenilson ao saber que o pai foi convocado para a seleção brasileira. Esse é o Diário do Inter, quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Salve, gente! Tudo bem? Grande abraço pra vocês. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Hoje a gente completou um mês de canal A Dupla, mais de 1 milhão de visualizações, mais de 31 mil inscritos. A gente só tem a agradecer a todos vocês que compraram essa ideia com a gente. Vamos passar limpo essa quinta-feira, 2 de setembro, do Internacional, que teve a reapresentação dos jogadores que estavam de folga, porque o Inter só volta a jogar no dia 13 de setembro, fora de casa, contra a equipe do Sport. E nessa reapresentação, o técnico Diego Aguirre contou com um reforço de 2 jogadores recém-contratados, o Kaique Rocha e o Gustavo Maia, que participaram normalmente da atividade no CT Parque Gigante e pela primeira vez tiveram a oportunidade de treinar com os companheiros e também de treinar sob o comando técnico do Diego Aguirre. Além disso, o Kaique Rocha foi apresentado. Os dois já estão no bid, inclusive, prontos para jogar. E na apresentação, na entrevista coletiva do Kaique Rocha, a gente ouviu alguns destaques interessantes em relação à história desse jogador que eu trago aqui. Um deles é que o Kaique Rocha pode ser um concorrente, um substituto para a vaga do Victor Cuesta, porque ele disse que no Santos, na categoria de base do Santos, ele atuou por 6 anos como zagueiro pelo lado esquerdo. Ele tem 1,95 m, é destro, mas se formou jogando pelo lado esquerdo da zaga. Depois ele foi para a Sampdoria e atuou também como zagueiro central, como zagueiro pelo lado direito. E aí tem outra curiosidade em relação ao Kaique Rocha que eu joguei interessante. Lá na Sampdoria, o Kaique Rocha trabalhou com um tal de Claudio Ranieri. Vocês já ouviram falar nesse nome? Esse cara é um monstro técnico italiano com muitas passagens de sucesso pelo futebol italiano e que ficou marcado principalmente pelo título inglês, onde ele comandava o Leicester City, onde era um absoluto azarão naquele campeonato e ele conquistou esse torneio. E o Claudio Ranieri foi técnico do Kaique Rocha na Sampdoria. E na entrevista coletiva, o agora zagueiro do Inter citou que aprendeu muita coisa com o Claudio Ranieri. Entre as coisas que ele aprendeu, ele citou isto de atuar pelos 2 lados da zaga, porque quando ele chegou lá, ele era o zagueiro que atuava preferencialmente pelo lado esquerdo. E o Ranieri chegou para ele e disse: cara, tu tem que saber jogar pelos 2 lados. E ampliou esse horizonte do Kaique Rocha. E mais do que isso, ele colocou o Kaique Rocha como zagueiro pelo lado direito e colocou ele para jogar também como lateral direito, ampliando bastante o horizonte do Kaique Rocha, que por ser um quarto zagueiro é um cara que já entra no radar, na sombra, na briga por uma posição com o Victor Cuesta, que nunca tem um reserva à altura no Internacional. O Cuesta é titular absoluto? É, mas o Cuesta ele tem contrato até junho de 2022. Então é bom dar uma olhada nesse Kaique Rocha, porque talvez esteja aí uma solução interessante para a zaga do Internacional, caso aconteça alguma coisa em relação ao Victor Cuesta, seja uma queda de desempenho, seja algum tipo de suspensão, lesão ou até mesmo o fim do contrato dele na metade do ano que vem. É bom ficar de olho no Kaique Rocha, que deu essa entrevista coletiva e falou sobre a sua carreira, sobre a sua vida hoje no CT Parque Gigante. Além disso, além do Kaique Rocha, teve a reapresentação. Teremos 1 semana e meia, 10 dias antes da partida contra a equipe do Sport Recife. Lembrando que o Diego Aguirre não tem o Rodrigo Dourado porque está suspenso e ele deve colocar realmente Rodrigo Lindoso e Johnny jogando lado a lado na partida lá em Recife contra a equipe do Leão. Eu fecho o Diário do Inter falando sobre Tite. O Tite, ele deu uma entrevista e na entrevista coletiva dele ele falou sobre Edenilson e sobre o momento que o Edenilson vive na seleção brasileira e na sua carreira. Viralizou, e eu mostrei aqui, o vídeo do Murilo, que é o filho do Edenilson, recebendo a notícia de que o pai havia sido convocado para a seleção brasileira. E aquilo emocionou todo mundo. E o Tite foi perguntado sobre isso. E o Tite se mostrou também bastante tocado com aquela imagem. Ele disse: cara, a seleção brasileira também é isso. Nós, da comissão técnica, temos que mostrar e passar para os jogadores exatamente essa emoção. O quanto essa camisa pesa. E o fato de uma criança de 7, 8 anos de idade chorar ao receber notícia de que o pai vai jogar pela seleção brasileira,
mostra que realmente a camiseta da seleção brasileira é muito pesada. E o Tite disse que tenta colocar esse equilíbrio entre deixar o jogador tranquilo, mas também mostrar da responsabilidade, do peso que ele tem em vestir a camisa da seleção brasileira. Uma fala muito legal do Tite em relação ao Edenilson. Vamos ver como é que o Edenilson se comporta nas próximas partidas da seleção brasileira. Daqui a pouquinho a seleção joga também contra o Chile e talvez o Edenilson jogue, talvez o Edenilson atue. É bom ficar de olho também. Agora sim eu fecho definitivamente com o assunto torcida dos estádios. Porque a CBF definiu a data do confronto entre Internacional e Fortaleza, que vai ser o próximo jogo do Inter dentro do estádio Beira-Rio. E essa partida deverá marcar o retorno da torcida aos estádios, já que o governo do estado já autorizou a realização de eventos com torcida, desde que atendendo a alguns pré-requisitos. Resta ainda a liberação da CBF, que deve acontecer. E o jogo será no domingo, 19 de setembro, às 11 horas da manhã. Então coloca aí na tua agenda. Aqui na descrição vai ter o link para um vídeo que eu gravei hoje à tarde, explicando o que falta para que os estádios tenham torcida liberada e o que você precisa fazer para estar disponível ou para estar apto a se credenciar, a comprar o ingresso no retorno da torcida ao estádio Beira-Rio. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Vamos para mais alguns mesinhos aí no A Dupla. Beijo!